com a proteção de Deus e das leis vigentes no país, declaro iniciada a 21ª sessão ordinária da quarta sessão legislativa na 16ª legislatura. Chamada nominal para a verificação de quórum pelo primeiro secretário vereador Alceu Paulo Salgado. Excelentíssimo senhor vereador Ademir Rodrigues. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Alceu Salgado. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Antônio Kiyoshi Ozaki. Presente. Excelentíssimo senhor vereador César Luiz Cordeiro. Excelentíssimo senhor vereador Givanildo Soares Cabral. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Jackson Cleito de Paula Silva. Presente. Excelentíssimo senhor vereador José Duda da Silveira. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Márcio Ranatal Valério. Presente. Excelentíssima senhora vereadora Marilhosa Machado. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Helena Garcia Toledo. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Roberto Fernandes. Leitura de um texto bíblico pelo vereador Ademir Rodrigues. Desculpe. Leitura de um texto bíblico pelo vereador José Dutra da Silveira. Bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Apocalipse 1, versículo 8. Amém. Senhor presidente, serviço. Leitura das correspondências recebidas do Poder Executivo. Não há correspondências. Leitura das correspondências gerais recebidas pelo segundo secretário ad hoc e vereador Givanildo Soares Cabral. Polícia Militar do Paraná, 6º Comando Regional de Polícia Militar, 9º Batalhão de Polícia Militar. Ofício Circular número 001/2016, dígito 3ª Companhia de Polícia Militar. Morrete, 7 de junho de 2016. Assunto: troca de comando. Tenho presente a finalidade de informar que este oficial de Polícia Militar estará a partir de 13 de junho de 2016 deixando o comando da 3ª Companhia de Polícia Militar para exercer função junto ao Estado-Maior do 9º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Paranaguá, a pedido do comando do batalhão. Quem receberá o comando da 3ª Companhia de Polícia Militar, o primeiro-tenente Ivan Luiz Matsuzama. Cito que em 31 de maio de 2016 fizemos 4 anos de comando à frente da 3ª Companhia de Polícia Militar, deixando um legado de bons serviços prestados à comunidade, como divulgação eficaz das atividades da Polícia Militar na região através de páginas no Facebook, referência para a nossa sede, com estrutura mais ampla, com um prédio que atende a demanda desejada da Polícia Militar do Paraná. Em tempo, agradeço a colaboração e compreensão dispensadas a este oficial, a tropa, fortalecendo a aliança entre a Polícia Militar, entidades públicas e privadas, e a sociedade em geral, fortalecendo a segurança pública nos municípios atendidos por esta unidade. Atenciosamente, Capitão Cristiano Estocco Rosa, comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar do Paraná. Somente, senhor presidente. Ontem tivemos a visita do tenente Ivan Luiz Matsuzama, aqui se apresentando. Chegou esse ofício, ele vem substituir na região de Antonina, Morretes e Maraxaba, o capitão Estocco, que foi designado para atender Paranaguá. Então, estamos aqui com o novo comando e ele deixou à disposição, ficou à disposição, deixou o telefone para qualquer informação que algum vereador quiser tirar com ele. Leitura das proposições em requerimento e indicações pelo primeiro secretário vereador Alceu Salgado. Câmara Municipal de Antonina, Estado do Paraná. Requerimento número 129 de 2016.
Senhor presidente e nobres vereadores, o vereador que abaixo regimentalmente assina, após ouvido ao plenário, requer que envie seu ofício ao Poder Executivo para que avalie junto à Secretaria de Administração, Educação e Esportes a designação de monitores para acompanhamento nos ônibus escolares que fazem o destino e ensino municipal. Justificativa verbal. Plenário Salvador Santos Picano, Santo Nina, 27 de junho de 2016. Quem assina é o vereador Jackson Cleide Paula Silva. Em discussão, o requerimento do vereador Jackson. Peço a palavra, presidente. Pois não. Então, presidente, queria que o prefeito olhasse com carinho essa possibilidade, até porque as crianças ali são crianças pequenas e precisam dessa atenção, até porque os ônibus dessa empresa aí tudo sucateado, perigoso até que Deus me livre acontecer um acidente. Obrigado. Continua em discussão. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento do vereador Jackson. Requerimento número 130 de 2016. Que envie seu ofício ao comandante da Polícia Militar de Antonina solicitando patrulhamento na comunidade do Cachoeira. Justificativa. Objetivo é coibir furtos que tenham acontecido frequentemente, inclusive com dolo aos moradores. Plenário Salvador Santos Picano, Santo Nina, 27 de junho de 2016. Quem assina é o vereador Antônio Kioshi Ozaki. Em discussão, o requerimento do vereador Antônio. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, nobres vereadores, esse requerimento objetiva solicitar ao comando, o novo comando da Polícia Militar aqui do nosso município, e designe um patrulhamento mais assíduo na comunidade em vista a frequentes arrombamentos que têm ocorrido lá no Cachoeiro. Inclusive, teve um caso lá em que um senhor aposentado, né, ele sofreu na mão dos ladrões, foi amarrado, surrado e roubado, né? Então, para que a Polícia Militar dê uma atenção maior, porque está sendo frequente esse tipo de ocorrência na comunidade. Obrigado a todos. Continua a discussão. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento do vereador Antônio. Requerimento número 131 de 2016. Que envie seu ofício ao chefe do Poder Executivo, solicitando para que, junto à Secretaria de Planejamento e Obras, sejam feitas melhorias nas ruas Padre José Milani, próximo ao Beco do Tavinho, Rua Antônio Rodrigues e Joaquim Rodrigues, no quilômetro 4, e Rua das Malvinas, abrangendo a pavimentação, iluminação e esgoto. Justificativa verbal. Plenário Salvador Santos Picano, Santo Nina, 28 de junho de 2016. Quem assina o vereador Edmir Rodrigues. Em discussão, o requerimento do vereador. Palavra, senhor presidente. Pois não. Pois é repetitivo esses pedidos, senhor presidente, mas a gente tem que lembrar, porque existe aí pré-candidatos que hoje, cada caminhão, cada máquina que passa nessas ruas, já pedido tanto por este vereador como os demais, o pré-candidato vai lá junto com a máquina, bate foto e diz que ele está fazendo. Então a gente faz esse pedido para que possam saber que os vereadores estão trabalhando sim, estão andando nas ruas necessitadas, estão pedindo. Agora, lá atrás, nós pedimos já há 3 anos atrás e o prefeito não fez. Hoje está fazendo já campanha com o pré-candidato aí. Eu acredito que isso aí é ilegal para o nosso regimento e eu só fiz esse mais agora para a gente poder mostrar e dizer que esta casa, sim, ela está vendo o problema do munícipe, está pedindo, só que o secretário não tem atendido. Continua a discussão. Só para lembrar, vereador, que no regimento não consta nada. Na verdade, tem legislação eleitoral. O vereador pode fazer denúncia do pré-candidato aí, de forma eleitoral.
e automaticamente não consta no regimento. Continua a discussão? Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento do vereador. Requerimento número 132 de 2016. Que envie seu ofício ao chefe do Poder Executivo solicitando providências para os vazamentos de esgoto que vem causando transtornos aos moradores na rua Henrique Lages, situada no bairro Itapema de Baixo. Justificativa. Esse retorno, no caso resíduos, aos residentes poderá atrair possíveis epidemias. Plenário Salvador São Picantes, Santo Nina, 28 de julho de 2016. Quem assina o vereador Ademir Rodrigues. Em discussão, o requerimento do vereador? Palavras, presidente. Então vejamos, nós temos aí, mais uma vez, vou falar sobre o nosso regimento. Esse regimento, ele só pega em nós. Não podemos fazer nada daquilo que é pedido pelo munícipe. Estamos proibidos. E demais candidatos, pré-candidatos, ou outros podem fazer, e por que não nós? Então, que seja proibido no geral. É candidato, eu acredito que tem que ser proibido. Porque secretário ou funcionário do município, ele é ausentado para que não faça campanha com a máquina pública. E por que o pré-candidato não é funcionário e ele pode estar em cima de máquina? Então, eu acredito que tem alguma coisa errada. E voltando agora ao requerimento, senhor presidente, esse pedido já há mais de 2 anos, a família está lá, a família Dona Sueli com o seu Ari lá na Henrique Lages, andando para sair de casa, sem mentira nenhuma. O vereador Dutra conhece lá aquela família, sai da casa e entra com o estrume na canela, e não da sua residência, da residência que desce, da outra residência, e o secretário disse que não pode pôr homens e máquina porque é terreno privado. Então, quando vejo as máquinas trabalhando em locais privados, eu tenho mais é que me doer por essa família. Se não pode para eles, também não pode para ninguém. Só porque é uma empresa que tem poderes, a máquina pode ir lá, e para essa família que é tão humilde, a máquina não pode ir lá 15 minutos para desentupir uma mania, para que eles possam sair com mais eficazes. Eu acredito que o regimento nosso, ele, se for bem cumprido, na íntegra, ele vai favorecer tanto a nós que aqui trabalhamos, como também aos munícipes. Mas se for desvinculado, dá para um, não dá para outro, aí a gente fica aqui sendo cobrado. Por que não fez para mim? Que tem um caso muito grave que nós discutimos hoje sobre o Tucunduva, que vai falar sobre isso aí, que alguém toma os direitos de muitos. Não toma os direitos de muitos. Só um minutinho, vereador. Eu só queria que o vereador fez um requerimento falando de uma situação no bairro na rua Henrique Lages, e não está discutindo o requerimento. Se tiver qualquer situação que não seja no requerimento, o vereador pode utilizar o expediente e explicações pessoais, gente. Até para que a gente não saia do... Acabei de discutir, ele só tem uma prévia antes, senhor presidente. O vereador já ensinou? Continua a discussão. Já pediu a palavra. Eu até peço desculpas, senhor presidente, mas minha manifestação é realmente em relação à manifestação do vereador Ademir. Eu entendo sua indignação, vereador. Porém, não entendo quando a Vossa Excelência fala em questão do regimento. Veja, aquilo que é proibido legalmente para um é proibido para todos, vereadores, né? Então, o que eu quero deixar muito bem claro aqui é que não é novidade nenhuma que o senhor prefeito não atendeu o requerimento de ninguém aqui. Não durante esse ano, mas durante toda a gestão dele, né? São 4 anos sem atender. Nós estamos chegando na metade do ano, já passamos aí de mais de 140 requerimentos que acho que vamos alcançar nessa sessão, né? Ele não atende, seja um requerimento como a maioria de Vossas Excelências fazem, para arrumar rua, trocar lâmpada e fazer um monte de coisa, como requerimentos, né, que são feitos quando solicitam um documento. Então a questão não é essa. A questão é que nós temos que explicitar, e me perdoe, Vossa Excelência, quando se fala que não atende ninguém aqui. Não atende essa casa, desrespeita esse poder simplesmente parece que não existe ao executivo que aí está. Obrigado pela parte. Para finalizar, senhor presidente, então veja
que não, quando eu falo no regimento, porque é nosso, mas existe uma lei orgânica que o executivo tem que obedecer. E eles não estão obedecendo, porque eles veem aquela parte que não pode. Eu sei que não pode pôr uma máquina, um caminhão, num terreno privado. Mas por que quando vem uma indústria aí, um empresário, eles põem? Então, que seja aquela lei orgânica que seja cumprida para todos. Porque daí o munícipe, bastante estado, ele vem cobrar de nós, vereador, pô, mas diz que não pode, está lá no terreno de fulano, o que aconteceu hoje à tarde. Então, a gente está se defendendo aqui, que o munícipe veja que nós estamos cumprindo nosso regimento. É o executivo que não está cumprindo a lei orgânica. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Só para lembrar de novo, vereador, que o regimento é para os vereadores. E quero pedir também para os vereadores que na hora de discutir o requerimento, discutam o que está na pauta do requerimento. Tá? Não vamos fugir do que está no requerimento. Se fugir, eu vou ter que cortar a palavra. Continua. Desculpe. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o requerimento do vereador. Requerimento número 133 de 2016. Que envie ofício ao chefe do Poder Executivo solicitando ensaibramento e nivelamento nas ruas Benedito Vieira da Costa, no bairro Jardim Capelista, e Rua Daniel Pires, situada em Itapema, Rua do Itamaracá. Justificativa. Em dias de chuva, as ruas ficam intransitáveis. Plenário Salvador Santos Picança, Autorina 28 de junho de 2016. Quem assina é o vereador José Dutra da Silveira. Em discussão, requerimento do vereador? As palavras, né? À vontade. Então, essa rua, eu tive já essa senhora, doutora pelo Face, que falou sobre essa rua Benedito Vieira da Costa, Jardim Capelista. Então, eu estive lá aí à tarde, fazer uma visita naquele bairro lá, e vi que a rua, quando chove ali, já várias pessoas, vários moradores daquela rua, Benedito Vieira da Costa, Jardim Capelista. Então, quando chove ali, a rua fica inundada. Então, quero que o prefeito ou secretário de obra, Paródia, dê uma passadinha lá e tem ou bica corrida, ou o seixo do rio, quando passa o muro, fica bom para todo aquele morador do Jardim Capelista. E na rua Daniel Pires também, sempre estou lá vendo. Então, na subida efeito do Itamaracá, está intransitável. Então, acho que tem a máquina. Fazer uma valeta dos dois lados, senão pôr material e vai tudo para a vala, tudo para o rio lá, que tem um rio perto ali. Então, o secretário dá uma passada lá, olha com carinho, todo o bairro Capelista, todo o bairro Populoso. Capelista fica no centro da cidade. E no Daniel Pires também, fica na pousada do Itamaracá. Então aquela rua, uma parte está intransitável. A rua virou uma vala no meio, por causa que a água corre por leito da rua e fica intransitável. Então quero que o secretário dê uma passadinha lá e veja o problema daquela rua, e o povo agradece que arrume aquela rua. Obrigado. Continua a discussão. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento do vereador. Requerimento número 134 de 2016. O envio de ofício ao chefe do Poder Executivo que acione a Secretaria de Obras e Planejamento para que providencie com urgência melhoria no imóvel onde se encontra instalado o Hospital Dr. Silvio Bittencourt Linhares, verificando cobertura e estrutura edificada, que apresenta rachaduras internas, bem como realiza pequenos reparos nos armários, poltronas reclináveis para acompanhantes e demais instalações móveis. Justificativa. Fiscalização por parte desse vereador que constatou rachaduras abrangendo área de enfermaria e laboratório, e que em dias de chuva há inúmeras infiltrações e goteiras, bem como armários que não fecham, poltronas sem travas, etc. Plenário Salvador Santos Picança, Autorina 27 de junho de 2016. Que assina o vereador Alcântara Salgado. Em
Em discussão, requerimento do vereador Alcione. Peço a palavra, senhor presidente. Veja bem, tive o desprazer de ter minha mãe internada no hospital ali, né? E constatei várias irregularidades, tirei algumas fotos para encaminhar ao executivo. E no dia de chuva, infiltração em toda a área, na laje, né? Goteiras pelas luminárias e os armários que não fecham, armário novo que não fecha, estão colocando um papelzinho para fechar os armários. Quer dizer, ele começou a funcionar praticamente em 2015 com a intervenção do Ministério Público, senão estava fechado até hoje, né? E já nessa situação, a rachadura está feia, está abrangendo de um lado ou outro da parede, abrangendo a área de enfermaria, como eu falei, e o laboratório. Então, se essa infiltração na laje, né, e o que eu pude constatar, que algumas informações ali que eu obtive, que tem alguns maquinários em cima do teto. Você não sabe como está a situação dessa laje ali. Pode causar um transtorno maior. Então, estou enviando esse requerimento ao chefe do Poder Executivo que dê uma olhada lá no hospital, que necessita uma pequena reforma. Obrigado pela atenção. Continue a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Primeiro, vereador Márcio, depois o vereador Jackson. Primeiramente, parabenizar o vereador Alceu pelo requerimento. E, com certeza, né, se a obra hoje, que é tão recente, apresenta problemas, né, não apresentaria se essa gestão tivesse tido a responsabilidade de ter um prédio próprio do município e já no início da gestão ter feito funcionar o hospital. Como bem disse Vossa Excelência, necessitou de uma intervenção do Ministério Público, né, para que se deixasse de pagar um aluguel milionário que se pagava ali para utilizar o antigo prédio da maternidade, e nem se diga em relação ao mobiliário que foi adquirido, né? Mobiliário que ainda acho que tem coisa chegando no hospital, que, ao que sei, né, o mobiliário não foi comprado conforme o plano de trabalho, né, porque o plano inicial de trabalho previa até cama automatizada nesse hospital, né, e o que se vê lá é uma cama de terceira ou quarta qualidade do que se conhece de mobiliário hospitalar, né? Armários que não são para aquele tipo de situação. Infelizmente, uma emenda que foi destinada ao município, uma emenda vultosa, de um recurso de grande monta, e que infelizmente pela atual administração novamente foi jogado na lata do lixo, porque com certeza, né, vai ter que se rever muita coisa dentro dessa situação. Mas parabenizo Vossa Excelência pela preocupação, né? Realmente não espero que essa administração vá fazer alguma coisa, né, porque eles já estão com o burro encostado na sombra faz tempo, infelizmente. Mas parabéns pela iniciativa, tem que se tentar fazer alguma coisa. Obrigado. Vereador Jackson. Essa palavra, presidente. Pois não. Eu acho estranho, presidente, uma obra nova, já nessa situação, até porque custou 5, 7 milhões, não sei quantos, e muito dinheiro, e tem dois anos de uso aí, já está nessa situação. Então, se for fazer uma análise mais aprofunda ali, eu acho que tem alguma coisa errada, porque pelo preço da obra e estar nessa situação, tem coisa errada ali. Obrigado. Continue a discussão. Essa palavra. Pois não. Então, o problema que está acontecendo na nossa cidade já vem se arrastando de vários anos. Então, vou fazer uma comparação meu assim, sem pés e cabeça. Pede um pouco de trigo lá, e joga um pouco de água, mais água do que a farinha. E está acontecendo isso aí, porque aí vai para compadre, vai para Pedro, aí reparte tudo, entende? Que não é dessa gestão, entende? Eu já estou aqui já há 5 anos e já venho acompanhando
Eu não tenho amnésia ainda, estou da idade, mas não tenho amnésia ainda. Então vem parte de tudo que acontece. Aquela obra mal feita, com péssima qualidade, entende? Então, esse que acontece na cidade, é aqui e em várias cidades que vê a reportagem. Por quê? O que está acontecendo esse turno de Lava Jato? Porque eles querem passar a mão, aí faz essa imundícia aí para a nossa cidade, e várias cidades que acontecem. Cara grande sendo preso, por quê? Porque passa a mão no dinheiro público, quem sofre? O povo. Entende? Então essa obra já não vem de agora, de 2 anos, 3 anos, 4 anos. Já vem se arrastando aí, que foi feito aí. Olha aqui o hospital, a pintura, entende? A rachadura, parabeniza o vereador Alceu, entende? Mas agora não fez nada. O dinheiro foi pro ralo e danou-se, entende? E quem sofre? O nosso povo aí. E acontece que meio a pelo político, ele faz ponte onde não tem rio, mas olha o passado deles lá, que vem com a cara de pau aí, vai enganar novamente o povo. Esse que está acontecendo na cidade. Obrigado. Continua a discussão. Palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. O vereador Dutra deu uma luz aí, não podemos tirar total a razão dele, que realmente essa obra mal construída veio de outra gestão. Agora, a compra, que já entrou também em pauta, a compra dos materiais, utensílios ali, os berços, o maquinário total que foi comprado para o hospital foi comprado por essa gestão, com um dinheiro vindo, teria que ser bem aproveitado. Então, pelo que eu vi ali, números de armários, todo pequenininho, então aquilo ali eu acredito que foi comprado armário emendado e depois distribuído para dizer que foi vários. Então a gente precisaria aí, no caso, de uma melhor investigação, uma auditoria para ver como é que foi feita essas compras e também, voltando lá atrás, como já falado nesta casa, no início de gestão, quanto à construção dessa obra, que custou 4 milhões e pouco, e eu acredito que não tem construção para isso. Sim. A questão da obra é simples. A empresa que fez, ela é responsável pela obra. Não importa que mudou a gestão. Se está identificado o problema, por que é que a atual gestão não notifica a empresa? Não notifica, né, porque a empresa é de um filho de um parceiro dele de campanha. Então é por isso que não notifica, né? Então aí fica difícil. Aí realmente quem vai pagar por tudo isso é o povo, pela má aplicação do dinheiro. Então é por isso que não faz. Então não adianta ficar jogando, porque é daquela gestão dessa. Não existe isso, é uma continuidade, não importa quem entre. A obra foi feita para o município. E se foi feita pelo município, quem está à frente do município é que tem que zelar pelas coisas do município. Coisa que essa administração não fez. Obrigado pela parte, vereador. Sim, então caiu bem o requerimento do vereador Alceu para que nós dê já continuidade nesse requerimento e fazer com que o cobrado do poder lá do executivo para ver se ele aciona a construtora por esse vazamento e mais, não é só vazamento, eu acho que se for procurar tem portas que quando fecha não abre, quando abre não fecha. Isso eu já constatei. Então a gente espera que esse requerimento venha em uma hora boa para a gente não deixar por esquecimento esse restinho de gestão aí, para que possa fazer essa vistoria na construção e já também nas compras dos utensílios que foi comprado ali, produtos inadequados, né, conforme já falado pelos vereadores. Obrigado, senhor. Continua a discussão. Peço a palavra, peço permissão para falar dessa bancada. Também quero parabenizar o requerimento do vereador Alceu. Acho que é importante salientar, como o vereador Márcio falou, a obra foi feita, eu acredito, em 2013, eu acho que foi concluída em 2012, foi concluída a obra, 2012 ou 2013, e inauguraram ela, começaram a utilizar ela em 2015. Infelizmente, a prefeitura não cobra da empreiteira mesmo, que fez a obra, que eu acho que o contrato parece que é 5 anos, por uma garantia de 5 anos por essas rachaduras e outras coisas mais, que eu acho que vamos esperar para um outro ano, para outra gestão, para vencer os 5 anos para começar a fazer melhoria. O que me
preocupado, eu que também estive lá no hospital, conversando até com uma amiga lá, e ela me falou dessa situação, ela me ligou, Dilana, vem dar uma olhada aqui. Água escorrendo pela parede, daí o funcionário da prefeitura verificando lá o problema e dizendo que vai arrumar. Falei, por que não acionaram a empresa? Chamei a secretária e perguntei, por que vocês não acionaram a empresa? Está na garantia a obra. Então daí a prefeitura vai tirar um dinheiro que não tem, que já diz para meio mundo que não tem recurso para fazer as coisas, vai tirar um dinheiro de um lugar que não tem, que é a saúde, e não aciona a empresa por paternalismo, por parceria, por amizade. Eu acho que assim, tem que cobrar dessa empresa, essa empresa tome providência, se a obra foi entregue de má qualidade, o prefeito da época ou quem recebeu deveria atestar isso, tá? Agora, ficar batendo aqui nessa situação, nós temos que malhar sim a questão do executivo, porque ele tem que cobrar o empreiteiro que fez a obra, tá? A obra é de má qualidade, isso não precisa ninguém ficar aí questionando, é só ir lá no hospital no dia de chuva, que sai água por tudo que é lado. Até eu fui dar uma orientação sobre uma questão de um autoclave da instalação, não tinha nem instalação de mangueira de água, de água fria e de água quente. Então acho que assim, tem que ser verificado isso, tem que tomar providência mesmo. A prefeitura tem que tomar providência, não é? As gestões anteriores, a prefeitura tinha que cobrar o gestor anterior por ter feito errado. Agora, deixar a obra do jeito que está e fazendo o povo padecer na situação, como o vereador falou, isso é errado. Então isso acho que tem que cobrar mesmo. Parabenizo mais uma vez o requerimento do vereador Alceu. Continua a discussão. Peço a palavra. O vereador já pediu a palavra. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento do vereador Alceu. Requerimento número 135 de 2016. O envio de ofício ao chefe do Poder Executivo, que aciona a Secretaria de Obras e Planejamentos para que providencie em regime de urgência a construção de um necrotério na instalação do Hospital Dr. Silvio Bittencourt Linhares. Justificativa. Quando há óbito de pacientes, o mesmo fica exposto no leito onde encontram-se outros pacientes internados, causando desconforto aos demais. Plenário Salvador Santos Picana, São Tonina, 27 de junho de 2016. Questão do vereador Alceu Salgado. Em discussão, o requerimento do vereador? Peço a palavra, senhor. Outro problema também, que foi constatado lá, que quando há óbito, né, a pessoa fica no leito, causando transtorno aos demais pacientes ali. Quer dizer, tem um necrotério, acho que da antiga construção, que poderia muito bem, um pequeno reparo ali, estar em uso, né? E eu acredito que não, porque isso daqui eu não constatei, né? Veio umas pessoas vieram falar para mim isso que está acontecendo no hospital. Quer dizer, é um descaso com as pessoas que estão ali, que já estão sofrendo com problema de saúde e alguns, né, constatam ali do seu lado uma pessoa que teve contato com ele ali conversando e tal, e outro dia está em óbito, não pode fazer nada. Quer dizer, é lamentável o que está acontecendo com a nossa cidade, descaso que está acontecendo, principalmente com a saúde pública. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. As palavras, senhor presidente. Pois não. Mais um atestado de incompetência para a atual gestão. Né? Havia uma verba do governo federal, no qual o município havia sido contemplado, né? Inclusive, enquanto o prédio do hospital não era utilizado, né, havia lá uma placa com os recursos, acho que pouco mais de 130 mil reais, que deveria ser destinado para arrumar toda aquela parte do fundo. Né? Eu vi essa placa, acho que quando fui com o vereador Givanildo, com o vereador Alceu, que nós fomos verificar a situação dos pacientes que estavam fazendo fisioterapia, né, em condições desumanas lá no hospital. E a placa estava lá bem estampada, que essa gestão simplesmente ignorou tudo, não cumpriu nem o prazo, não apresentou documento, e o que aconteceu? Perdeu-se um recurso de mais de 130 mil reais que poderia estar hoje com tudo isso que o vereador está reivindicando, inclusive com o necrotério
lá reformado e atendendo o povo, né? É mais um atestado de incompetência para o senhor João Domero, para a administração da tal Antonina de verdade que se fala. É isso daí que eles colocaram para o nosso povo. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento do vereador Alceu. Requerimento número 136 de 2016. Envie de ofício ao Poder Executivo que acione a Secretaria de Obras e Planejamentos para que providencie a construção de uma cobertura ligando o imóvel construído recentemente ao imóvel antigo do Hospital Dr. Silvio Bittencourt Linhares, onde encontra-se instalada a cozinha, lavanderia e demais setores. Justificativa: os funcionários e funcionárias trafegam no meio de chuva, prejudicando suas atividades. Plenário Salvador das Picanças, Antonina, 27 de junho de 2016. Quem assina o vereador Alceu Salgado. Em discussão, o requerimento do vereador. Lamentável que eu tenha que usar esse espaço aqui para acionar 3 requerimentos que seriam de competência executiva, só olhar essa televisão de administração. Quer dizer, fica acho que uma distância de 10 metros ligando com antigas instalações a novas instalações ali. Custa fazer uma cobertura, né? Não custa nada, só está dando o melhor conforto aos pacientes que ali estão, aos funcionários. Tive lá, os funcionários vinham com o carrinho, trazendo a alimentação dos pacientes, correndo na chuva, outro com um carrinho cheio de roupa, correndo também na chuva. Quer dizer, custa é só pegar, olhar, não precisa eu entrar com o requerimento, um outro vereador entrar, basta o prefeito, a própria secretária que está ali também, né? Também tem um pouco de culpa, o diretor do hospital também, analisar e verificar que a necessidade que tem, só apenas uma cobertura é coisa simples e não é tão cara. Então estou tomando essa atitude de encaminhar, pelo menos para abrir os olhos do seu prefeito municipal, que veja com carinho essas solicitações que aqui foi feita e providencie, que não é para nós, é para as pessoas que ali estão, já estão sofrendo no meio de uma cama e ainda os funcionários também sofrem mais, porque não podem dar aquele ótimo atendimento, que o atendimento já é precário em relação a medicamentos, instalações, e se agrava mais nos dias de chuva, como foi constatado, goteiras, filtrações e o tráfego de um imóvel para o outro. Obrigado pela atenção. Continua a discussão. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento do vereador. Requerimento número 137 de 2016. Envie de ofício ao senhor prefeito municipal solicitando que seja encaminhada para esta Casa Legislativa as cópias das justificativas apresentadas nas planilhas e pareceres técnicos anexado ao termo de aditivo ao contrato número 039 de 2015, cujo objetivo é a execução de pavimentação urbana, valor no montante de 7.594,41 metros quadrados, em CBUQ, que significa concreto bitunoso usinado e quente, e recap de 1.911 metros quadrados, referente à tomada de preço número 002 de 2015, no valor de R$ 87.805,63. Justificativa: fiscalização do Poder Executivo, do Poder Legislativo, tendo em vista que, pelas informações que temos, a obra para a qual houve o adiantamento no valor que já foi concluída, não havendo, portanto, motivo para completar o orçamento da obra. Plenário Salvador das Picanças, Antonina, 28 de junho de 2016. Em assinação dos vereadores Givanildo Soares Cabral, Marigel Alves Machado, Alceu Salgado e Márcio Natal Balera. Em discussão, o requerimento dos vereadores. Minhas palavras, senhor presidente. Essa é uma situação que nós temos que cuidar muito perto, né, porque desde o início desse recurso advindo do Paraná Cidade, que, diga-se de passagem, empréstimo, né, que vai onerar o município na sua capacidade de endividamento, né? Então nós temos que ter muito cuidado com essa situação. Eu sou morador do bairro da Penha, acompanhei a obra desde o início ali, né, da janela da minha casa. Não vou aqui discutir nesse momento a péssima qualidade do material que foi ali colocado, né? Que a obra não faz um mês
que saíram de lá, os funcionários da empresa, mas a obra já começa a aparecer rachaduras em calçada. O vereador Jackson mesmo trouxe a situação da calçada feita ao lado da igreja Assembleia de Deus, que rachou ali pela quantidade de aterro que colocaram, estava derrubando o muro da igreja, esfarelamento do asfalto que já se tem ali na rua onde eu moro, ali na rua João Gonçalves, na outra rua, porque a minha casa é de esquina, na rua Leopoldino de Abreu também, sem contar o que o pessoal já leva para o lado jocoso e risível da história, que falam que é um asfalto ecológico, porque o mato está brotando no meio do asfalto, não está brotando no canto, está brotando no meio, tamanha é a qualidade. Mas eu vou deixar um pouco de lado essa situação, só para analisar tecnicamente, e por isso que sou coautor do requerimento com os demais vereadores, para entender como é que depois de acabada a obra, a publicação no Diário Oficial se deu no último dia 13 de junho, se aditiva um contrato que já era de quase 860 mil reais, se aditiva mais 10,21% no contrato. Depois da obra acabada, não tem mais ninguém da Megapave lá. Os últimos funcionários que estavam lá pintaram umas faixinhas de trânsito que nem são compatíveis com o que reza o Código de Trânsito Brasileiro, colocaram lá meia dúzia de placa e plantaram meia dúzia de florzinha lá, nem florzinha de árvore, que sei lá do que era, acho que era pé de maricá para ver se os outros se enroscam no espinho depois. Então, senhores, eu acho que chega, será que até no último momento esses acertos de compadre vão prevalecer nesse balcão de negócios que virou a Prefeitura Municipal? Nós estamos falando de 87 mil reais, mais de 87 mil reais, que se sobrou do dinheiro, poderia atender outras localidades. Existem inúmeros requerimentos dos senhores vereadores no bairro da Caixa d'Água, no bairro do Portinho, na própria Penha, como falou o vereador Jackson, aonde ali infelizmente era tão bom o projeto, o secretário de obras, quando se discutia a primeira parte da pavimentação ainda lá no bairro do Tucunduva, ele foi numa rádio, foi na outra, batia no peito, tá aqui o radialista Denilson, que não vai me fazer mentir, de que o projeto era perfeito, de que o projeto, e que não, que a Câmara aqui, que o Márcio Balera estava impedindo do asfalto chegar. O asfalto chegou, mas não chegou da maneira que tinha que ser. Até borra de asfalto que o DR deixou lá no concerto do quilômetro 4, à frente do quilômetro 4, foi utilizado ali. Resto de escarificação, quando tinha que ter sido feito asfalto novo. E aí ainda no final querem dar mais quase 88 mil reais para o empreiteiro amigo, o empreiteiro que financiou campanha. Dizem aí que ele fala pelos botecos que não gosta de mim. O problema é dele, eu não tenho nada. Ele, para mim, ele é um cidadão insignificante. Agora, só um pouquinho, vereador. E se ele não gosta de mim, o problema é dele. Eu estou fazendo